Olá! Começando mais um Papo de Mãe. E aí, como é que foi a semaninha de vocês? Bem-vindos! Semaninha agitada ou não? Mais tranquila? Como é que foi aí? Conta pra nós. Nos acompanhando lá nas redes sociais também. Quando a gente não tá aqui no programa, a gente tá contando um pouquinho do nosso dia a dia. A Grazi com o Oliver, os nossos eu piticos. com a Aurora, com o Bebê Sem Nome também, né? A Bebê Sem Nome. Agora, né? Ai, os nossos gente, pequenos. Atualizando vocês aí das nossas loucuras da maternidade. Ai, gente, e vamos começar o programa falando dos nossos patrocinadores. Isso, agradecendo os nossos parceiros, a Luri Closet, que nos veste, né? Nos serve, eu ia dizer. Nos serve também, nos serve com suas porque esses looks é um serviço, né? Coisa linda, né? Ai, gente, não esquece de ir lá, né? No Instagram deles, né? No Instagram da Luri, você vai acompanhar também ao longo aqui do nosso podcast, o linkzinho ali, o QR Code para entrar direto lá no Instagram da Luri. Sim. A Luri que veste do slim ao plus size. E, gente, eu que tô ótima aqui, né, do slim ao plus size. Não, toda a gravidez inteira. Alurada. Estarei de Aluri, maravilhosa. E também a Fisk que tá com a gente, né, a Fisk, parceira. Nossa patrocinadora aqui, que mantém o programa aqui com vocês. Vocês já conhecem o slogan oficial aqui da Fisk, que a gente sempre faz cantando. Hoje a gente vai deixar pra vocês cantar. Deixa cantar aí todo mundo de casa. A gente vai fazer uma competição, vamos ver. Vamos conversar com a Fisk pra ver se tá liberado de fazer quem sabe. Ô, gente, olha só. A gente tá em setembro, né? Então a gente vai começar o mês do Dia do Cliente, né? Que é dia 15 de setembro. Então, a gente vai fazer o quê? A Fisk tá planejando pra gente um encontrinho do Papo de Mãe. Gente, que legal, né? Olha que chique o encontrinho. A gente vai fazer um encontrinho lá na Fisk. Vocês não conhecem ainda o local, né? Que a Fisk teve umas mudanças aí bem legais. Eles estão num lugar mais no centro da cidade, aqui na nossa cidade de Criciúma. Então, a gente vai fazer um encontro no sábado, dia 14 de setembro. Então, todo mundo tá convidado para sábado, dia 14 de setembro. A gente vai ficar sempre enfatizando nas nossas redes até lá. E pra gente se encontrar, bater um papo, uma troca de mãe, levem os seus pequenos, porque vai ter muita atividade legal. Quem que vai estar lá, que é o Buddy. O Buddy, gente. Gente, lindo. O Buddy é o astro das crianças. Ele é o top de linha, as crianças amam ele. Vai ter foto, a gente vai fazer foto, vai ser muito legal. Muita brincadeira legal lá. E vai ter muitos brindes também, que a Fisk vai estar disponibilizando lá pra vocês, né? Então vai ser E fora que a gente vai estar lá fazendo um agito lá com o pessoal. Um dia divertido. Um dia de a gente encontrar as mamães também, né, gente? A gente quer conhecer vocês, conhecer os filhinhos de vocês. Vamos lá pra gente trocar uma ideia, pra dar uma tricotada, né? Porque a gente tá aqui, né, nessa tela, vocês estão com a gente sempre o tempo todo, mas lá vai ser mais legal ainda, né? A gente quer ver vocês, né? Face to face. Oi, gente, ela tá Fisk. Face to face. A Bárbara, se a Bárbara me pega, ela vai dizer, pelo amor de Deus, vem cá. Tu não passa vergonha. Uma reciclagem. Então tá, gente, vamos começar o nosso pod. Vamos lá! Hoje a gente tá com duas maravilhosas aqui com a gente, com a Aline e com a Alice. Bem-vindas! Mamães, né? Nossas mamães que vêm aqui, mamães empreendedoras. Hoje o nosso tema é esse, as mamães que empreendem, né? O empreendedorismo veio antes da maternidade, né? Bem antes. No nosso caso, foi o primeiro filho, né, de vocês. Bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Tô feliz. Muito feliz. Vocês falando da Fisk, eu tava passando um filme aqui na minha cabeça. Vocês fizeram Fisk também? Porque eu tenho uma história muito especial com a Fisk. E que é bem nessa fase de que a gente começou a empreender. Quando eu tinha 14 anos, eu fui bolsista na Fisk, trabalhava na Fisk. E a Bárbara, imagina, eu conheço eu olhei pra ela, é a Bárbara. É que a Bárbara trabalhava na Fisk de Araranguá, e depois ela veio pra Criciúma e abriu a dela. Então a gente tem história assim, e ela, nossa, é uma super maricota, cliente, mas dessa vez. Ela vai ficar super animada, a gente vai encontrar ela daqui a pouco. Que legal. Eu amo ela. Que legal. Gente, que história legal. Eu também tenho uma história com a Fisk, já estudei lá há bastante tempo, trabalhei lá muito tempo atrás. Muito. Não conta, não vou fazer os cálculos. Recente, coisa recente. Semana passada. Que legal. Que legal, que as coincidências do mundo, né? Sim. Outra empreendedora que a gente ainda vai trazer aqui, né? Tem que trazer ela, é demais. Ela tá agora na troca de lugar, estão indo lá pro
coração aqui de Criciúma, né, pra Praça Nereu Ramos, então tá nessa muvuca, a gente ainda não conseguiu conciliar a agenda, mas a gente vai trazer ela aqui também, Sim. falar um pouquinho com a gente. Que legal. Mas vamos lá, né, falar de empreendedorismo, eu brinquei ali que o empreendedorismo, né, a Maria Cereja, né, foi a primeira filha de vocês? Foi, e era como um filho mesmo. A gente sempre falou, não, a gente tratava como primeiro filho, que já tá assim, né, chegando na maioridade, quase, né, 17 anos aí. Uau! Mas a Maria Cereja, ela veio antes. Hoje a gente diz que nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, né? A gente vê que muitas mulheres começam a empreender com a maternidade, né? Não querem voltar para a CLT, querem ter um pouco mais de disponibilidade de tempo. No nosso caso, realmente a Maria Cereja, ela chegou antes, né? Mas a gente agradece muito o fato de a gente empreender, ter escolhido empreender. Porque, principalmente agora na minha vida de mãe, facilitou demais para que eu pudesse continuar trabalhando do jeito que eu posso trabalhar. Sim, verdade. Assim, então, isso assim, eu sempre, quando alguém me fala, eu falo, gente, para mim, eu sou muito grata por há 17 anos atrás ter escolhido abrir a minha empresa, porque se é a minha vida de mãe, sendo ela como é hoje, não teria como estar em um trabalho normal, eu teria que ter pedido demissão. Hoje tu empreenderia. Teria que começar a pensar nessa jornada. Zero. Teria que começar a pensar nessa jornada se eu quisesse trabalhar. Sim. De quem foi a ideia de 17 anos atrás, de começar? De você, foi as duas juntas? Como é que Foi foi tudo isso? muito junto, né? Mas o que aconteceu? Quando eu tinha 14 anos, bem na época que eu fui bolsista na FISC, eu tinha uma oficina na escola que a gente estudava. A Mana já estava na faculdade, começando a faculdade de farmácia, e eu fui fazer essa oficina gratuita. E aí eram produtos bem diferentes do que a gente tem hoje, Era né? bem rústico, Era assim, bem era com rústico, rami. Então eu fazia macramê, e aí teve um dia, no Dia das Mães, ela ensinou uma técnica que era com pedraria, e eu levei um brinco todo com strass e tal, e aí levei pra mãe, e a Mana falou assim, disso aqui eu gosto. Aí ela falou, daí a Mana começou a pesquisar em Florianópolis, que nessa época ela já estava lá, eu em Araranguá, e aí ela disse, vamos começar a fazer pra vender. Mas a gente não sabia nada, assim, né? Foi nada, absolutamente nada. E aí, Só o que tu mas aprendeu lá na tudo oficina. foi junto, porque o que foi antes ali, aqueles meses que eu aprendi, eu já vendia, né? Porque eu sempre gostei de... Já era empreendedora, esse já Sempre era... gostou de vender. Sempre amei vender. Aquela que tinha aquelas pastas de figurinha que vendia, sabe? Não, isso eu não cheguei a vender. Não. Mas O que tu vendia antes? acessório... Não, eu sei, acho que eu sempre vi a mãe é muito vendedora também, né? Sim, E a mãe aí... a nossa mãe sempre vendia semijoias, vendeu roupa. A gente viajava pra comprar roupa com a minha mãe, assim, com a nossa mãe. Só dela. Gente, a mãe pegava o ônibus e a gente dormia no ônibus, assim, com ela. E a gente fazia as compras junto com ela e a gente voltava com ela. E era assim, Já assim, via os tudo corre ali que ela então fazia. a gente já via todo aquele negócio, né? E a mãe vendia em casa mesmo, assim, sabe? Depois ela começou a trabalhar mesmo e parou um pouco com as vendas, mas ela sempre foi muito boa. Em todo lugar que ela vendeu, que ela trabalhou, ela sempre se destacou muito por conta das vendas. E hoje ela trabalha na Maria Cereja, na nossa comercial. Que legal. Aproveitaram ali, né? Que ela é Claro, muito boa, você- né? Chega pra perto. Vocês guardando as dicas daí. A mãe acho que já tá fazendo uns 8 anos, gente. Que legal. Que legal. Mas aí foi, e aí eu comecei a vender, mas assim, a Maria Cereja começou tudo junto. Assim, tudo junto, a gente definiu tudo junto. Porque foi assim, isso foi lá naquela época que a Alice era estagiária lá na FISC e eu fazia faculdade. Quando eu me formei, paramos de vender, porque teoricamente a gente estava fazendo aquilo porque precisava de dinheiro. Sim. Eu fazia farmácia na UFSC e a grade era horrorosa, então a gente conseguia só uns estágios dentro da universidade mesmo e pagava muito pouco, né? Não tinha como se manter. Então, as vendas ajudavam. Então, a Alice vendia a linha Araranguá, eu vendia para as minhas colegas lá. E foi. Beleza. Me formei e fui contratada pelo SESI. E aí pensei assim, pronto, se o que eu queria era dinheiro, agora eu tenho a minha profissão, vou seguir. Só que aí eu não gostava nem um pouco de trabalhar como farmacêutica. Eu sempre admirei a empresa que eu trabalhei. Até hoje eu falo isso porque não foi o problema da empresa. O problema era a Aline que não gostava do que fazia. E aí eu
não queria, assim, sentia falta dos acessórios, sentia falta daquilo, assim, de a gente gerar alguma coisa, sabe? E aí, falei pra Alice, Isso assim... você estava há quanto tempo, assim, sem fazer nada, assim, sem essa venda? A gente parou em 2004 e voltou em 2007. 3 anos. Eu lembro direitinho, porque quando eu tinha 14, foi quando eu fiz essa oficina, e aí com 17 anos eu prestei vestibular, erroneamente, para a farmácia. Gente, eu não, assim, ó, não tem nada a ver com a área da saúde. Se inspirou na irmã e foi. Não foi. Na verdade, a gente também teve sempre uma coisa, nós queríamos ter um negócio juntas. A gente sempre quis trabalhar juntas. E aí, assim, na época lá em casa, o que o pai falava? Ai, de repente abrir uma farmácia vocês duas. Vocês sempre foram bem ligadas. Muito ligadas, muito. E aí, mas assim, eu e a área da saúde, não, entende? Não. E aí, prestei vestibular, e quando eu passei pro vestibular, eu falei assim, não quero ir. Só que para os nossos pais, era assim... Eles trabalhavam, tudo era pra gente, né? Então, assim, era uma coisa... tudo era com muito esforço. Então, eles pensavam assim, tu tem que começar alguma coisa, porque, né? A gente tem que... O que a gente vai te dar é o estudo, isso é o que ninguém pode te tirar. E aí, enfim... Aí a Amanda sentou com eles, eu dou graças a Deus, porque a gente fez a reunião familiar. E aí ela falou, gente, ó... Eu já não tô feliz na minha profissão. Não faz ali se... começar uma coisa que, né, porque ela nem sabia que se eu começasse eu ia terminar, a gente é muito disso, assim, começa, termina as coisas, né, e aí ela disse, não faz eles começar, espera esse um ano, e aí ela faz o vestibular no final do ano de novo. Porque tem aquela pressão de começar a faculdade logo depois do ensino médio, né, tem essa pressão, né. E na nossa casa tinha muito a questão financeira. Que a gente também tinha que gerar dinheiro. Tava na hora de começar. A minha mãe sempre dizia, assim, tá tudo bem pra mim se vocês quiserem fazer outra faculdade. Se tu quiseres fazer outra faculdade, mas se tu termina essa, se mantém, porque a segunda quem paga é tu. Entende? Era muito claro, assim, pra mim. Não era com maldade, não tinha recurso mesmo, sabe? Então, assim, se eu me embananasse muito no meu processo, aí quem é que pagava pra ela, entende? Então, o negócio era esse. Então, e tudo bem, pra mim, eu tinha muita clareza daquilo, eu sabia que eu não podia parar no meio. Então, eu terminei, e assim, eu sempre gostei de estudar, então eu ia bem na faculdade, sabe? Mas não era aquilo não me brilhava os olhos, assim. E aí, em 2007, eu não entrei pra farmácia, né? E aí, a gente se olhou e disse assim, vamos voltar a fazer os acessórios? E aí, que os nossos pais pensaram, ai, meu Deus, tô doida mesmo, socorro, né? Ninguém na nossa família empreendendo, todo mundo CLT, a nossa mãe sempre falando estabilidade, né? E aquela renda fixa e tudo mais. E aí, enfim, eu fiz cursinho só no segundo semestre, e a gente começou em 2007, a gente foi para São Paulo pela primeira vez, né, quando eu tinha 18 anos, e fomos fazer a primeira compra mesmo, e naquela época, gente, não tem Waze, não tinha. Pensa duas meninas em São Paulo. Ai, pensa, eu fui vestida que assim, ó, iam me dar alguma esmola, de certeza. Porque tu foi já do medo. Não, porque do medo, todo mundo dizia que a gente ia ser assaltada. Nada. O pai e a mãe ficaram chorando. Não, gente, é que a nossa família é um pouco dramática, tá? É um pouco dramática. E daí parecia que a gente tava indo, assim, pra guerra. Sabe? Assim, meu Deus, corre o risco de elas não voltarem em São Paulo. Parecia isso. Assim. Tu tinha quantos anos, né? Eu tinha 18, né? Não. Ela é 18. Ela 18. Eu tinha 24, então. 24. Eu decidi sair da farmácia, do SESI, e aí eu fui para uma farmácia pequena, que aí eu podia trabalhar menos horas. E aí, e aí porque eu não podia ficar sem o dinheiro, né? E aí eu fui para uma farmácia que eu trabalhava menos horas, ganhava um pouco menos, mas aí eu já podia começar a gerar ali, a gente ter os recursos da empresa. Mas vocês já começaram focadas, não? A gente vai empreender, é isso, vamos, vai dar certo. É isso, vamos. A gente nem sabia muito o que estava fazendo, vou ser muito franca. A gente foi lá, a gente fomos num contador, a gente sabia que tinha que ir num contador. Aí a gente pegou, foi num contador, abriu a empresa, né? Então, aí a gente entrou com o registro de marca, porque a gente sempre falou que a Maria Cereja ia ser uma marca. Mas o nome Maria Cereja já existia, você já tinha esse nome claro nessa Criamos época. naquela época, Criamos naquela época, tirando... Mas
já achei super Ao longo de um já foram chiclete. A registrar única a coisa que a gente marca. queria era registrar a dita da marca. E a gente registrou um mês antes que uma marca de Curitiba, que também se chamava Maria Cereja e que era mais velha que a gente, só meu que a gente ganhou Deus. por conta de um mês. Como é que pode as Falou coisas, todo um né? processo. Ela demorou entrou 5 anos. contra. Sim, porque ela já existia, mas não tinha registrado. Olha só como é que pode. Mas, é de por verdade, conta da naquela visionária de época a vocês, né? Vocês tiveram a visão. Mas a Sei lá, gente eu acho que foi Deus. Acho que eu foi. acho. Eu acho fiz que Porque assim, eu não foi. gente. tinha noção de que a gente podia perder a marca, de que não tinha essa... Era só de ouvir falar assim, tem que registrar. E porque a gente tinha muito claro, Não, a gente sempre é falou, uma a nossa marca, é uma marca, é uma marca. Isso eu lembro da gente falando, sabe? Mas aí foi. E a gente fez as duas coisas e começamos. E vocês começaram onde? Vocês produziam em casa? Vocês faziam Não, em na casa? sala da casa dos nossos pais. Mas já era a nossa marca. E aí, era toda a nossa empresa, era numa mesa de 1,20 m. Assim, a gente tem foto disso, assim, toda a nossa empresa era numa mesa de 1,20 m. E a gente fazia tudo ali, atendia ali. E a gente começou a atrapalhar os nossos pais, porque daí começou a ter bastante movimento. E aí acabava Aí a que mesa assim... de 1,20 m foi aumentando. Não, e o que acontecia? Pensa só. As pessoas entravam, passavam pela sala ali, né? Tirava toda a privacidade. Muitas vezes a gente atendia até tarde. Muitas Porque vezes as a gente pessoas iam atendia... buscar lá, daí. Sim. Entravam lá em casa. É? É que não era online, né, gente? Era 2007. Não tinha. Verdade. Não existia Eu isso. saía... Não tinha WhatsApp, venda de literalmente, com uma WhatsApp. caixinha. Não. Eu saía com uma caixinha, quando eu ia atender as pessoas, uma caixinha, colocava todos os acessórios dentro e ia sair. As pessoas na rua, às vezes, me paravam e perguntavam se tinha docinho. Doce. É doce, moça. Não, não E é aí doce. era isso. Então, aí chegou assim, sábado, quando a mãe chegava, ela trabalhava no comércio, aí chegava cansada, queria descansar, era gente lá em casa. A gente E atendia. aí, às vezes, a mãe não conseguia almoçar, ia almoçar bem mais tarde, porque era no meio da nossa casa, sabe? Tirava muito a privacidade. Então, aí a gente... Mas aí vocês perceberam assim, como ela começou Não, a... a gente... A gente. Não, a mãe Ela não nunca... reclamava. A mãe e o pai nunca iam dizer assim. Não, tá na hora de vocês saírem. Não. Eles nunca falariam, mas eles iam deixar a gente lá o quanto a gente quisesse. Mas a gente via que pra rotina da casa aquilo tava péssimo, assim. E a gente queria também um espaço, né? E a gente um contratou passo, né? a primeira pessoa que começou a trabalhar dentro da nossa casa também. Olha E que aí, loucura. dentro da casa do pai e da mãe, né? E aí a gente pensou assim, não, chega agora, tá na hora de sair. A gente abriu a empresa em maio, em setembro a gente fez a primeira contratação. E aí, 6 meses depois, a gente foi pra uma sala nossa. Mas evoluiu muito Que rápido. rápido, né? Que legal. Mas eu e a Mana, a gente é bem pé no chão, sempre fizemos muita conta, mas se teve uma parte assim que eu acho da nossa trajetória, talvez por ser muito jovem, não sei, quando a Não, gente mas a gente começou, não é medrosa. mas a gente é ousada e é corajosa, entende? A gente acha que sim, vai fazer, vai dar certo e vamos fazer, entende? Então a gente não paralisa muito, não Sim. fico muito... Hoje a gente vê muito assim, no Humanas, né? Que é a nossa outra empresa, a Escola para Brilhar. A gente vê muito as pessoas assim, tem medo de contratar, tem medo de abrir a empresa, tem medo de fazer isso. Tem medo de fazer um post. Sim. Era um E se post. isso não, né? Se alguém se não der gostar, certo, A se gente não não gostar. gostava, ia lá e fazia. eu acho que a gente não filtrava muito as coisas, sabe? Eu acho. Era uma coisa assim, meu Deus, eu só tinha. Eu trabalhava pra Maria Cereja das 2 e pouco da tarde até as 10. Ali se trabalhava o dia inteiro. Só que daí a gente não conseguia fazer muitas coisas. Tem que lembrar que naquela época, pra vender, tinha que sair, Sim. Não sabe? tinha A gente... Instagram nessa época. Não. Eu tô agora nem WhatsApp. calculando. Não, nada acho que disso. Facebook sim, mas também não era pra isso. Não era tão bom pra Não. vender, assim, não era uma ferramenta Não. de vendas. Então, a gente, e se alguém usava e se dava bem, a gente não sabia. Não. E aí a gente tinha que sair pra vender. Então, tinha que ter uma outra pessoa que pudesse fazer, Produzir. que pudesse Sim. produzir, porque antes, a gente fazia tudinho. Sim. Então, foi assim que foi evoluindo, sabe? Mas eu acho que eu e a Alice, a gente não parava muito pra ter esses medos. A gente vai, e A gente era de testar. a gente se ajeita depois, assim, sabe? Eu acho que muito da Maria Cereja foi muito assim, a gente pensava assim, a gente dava o passo. E pensava assim, Deus vai colocar o chão. do chão. porque vamos Era lá, muita sabe? fé, muita fé. É isso. Era assim. Que legal. E vocês tiveram muitos desafios, né? 17 anos até aqui. E agora
com o novo desafio da maternidade. Como que tá sendo tudo isso? A empresa conciliar, né? Empresa, maternidade, a Alice gravidinha, a Aline já com um bebezinho. Como é que tá um bebê essa... de 1 ano e 3. Vai fazer 1 ano e 3. Uhum. Como é que tá a Maria Cereja nessa época da vida de vocês? Então, o que acontece? Porque eu era uma pessoa... Tá dizendo, eu acho que eu não penso muito nas coisas. Porque quando eu imaginava assim, meu filho, a hora que meu filho chegar, o Noah veio por adoção, e eu sempre pensava assim, a hora que chegar o meu filho, eu vou assim me adaptar um pouco, né, entender o que é ser mãe, porque eu me adaptar um tempinho com ele em casa, mas a primeira coisa, eu vou ter um espaço na Maria Cereja pra ele. E foi assim, o Noah chegou... Na outra semana já estava um espaço pra mim e pro Até Noah. se adaptou, mas foi muito rápido, né? Até ter um espaço. Não, a gente tava lá e eu ainda não ia. Mas aí depois eu comecei. A gente foi montando o bercinho pra ele lá também, né? As coisinhas pra quando ela voltasse. Existe uma E aí na minha cabeça era assim: no máximo 30 dias e eu tô indo lá, eu tô indo pra lá. E aí, mas deu 30 dias, no outro dia eu estava lá. Só que a gente não conseguia ficar com o Noah lá. Começou os sinais que o Noah foi dando já foi muito no começo. Ele chegou com 22 dias. Para quem tá ouvindo, assim, né, entender um pouco, o Noah veio por adoção e parecia uma criança típica, mas ele é um bebê atípico. Até hoje nós não temos o diagnóstico, mas lá ele já dava os primeiros sinais que as coisas iam ser diferentes, assim. Então, ele chorava muito, 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 muito. E de começo eu achava que era uma coisa normal, assim, sabe? Que as crianças talvez chorassem, tivesse cólica, talvez ele fosse um pouquinho mais chorão. Eu pensava que talvez... Como será que foi essa gestação? Será que tá faltou amor? Tá faltando carinho. Tipo, eu vou conseguir suprir isso, assim, sabe? Uma hora vai dar certo, ele vai parar, ele vai se acalmar. Só que as coisas só foram piorando. Aí o Noah parou de mamar. Aí o Noah aí não comia, aí começou a parar de se alimentar, começou a emagrecer, aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fui parando de total, porque várias tardes eu fui pra Maria Cereja e eu pensava assim, e a minha intenção não era trabalhar, é porque eu sempre imaginei assim, meu filho lá, e ele se desenvolvendo no meio de todo mundo, sabe? E de repente ele começar a engatinhar e chegar na outra salinha e ter várias titias, várias cuidando. Já cuidando todo mundo. Porque já era muito assim, posso eu dar mamadeira? Porque como não era eu que ia amamentar, posso eu dar mamadeira? Pode! Posso? Eu adorava, assim, aquilo, sabe? E aí eu fui ver que eu tinha que ficar, peraí. A gente tem que ficar mais guardadinho, precisa entender melhor o que está acontecendo. E aí começaram as jornadas de médicos e tudo mais. Então, foi tudo muito diferente do que a Aline pensou que seria. Sim. Assim, né? A Aline de antes pensou que seria. O que a gente imaginou, né? A Mana, se em 30 dias ela achava que ia estar na empresa, hoje, depois de 1 ano e 2 meses... Eu ainda não estou. Ela ainda não tá. E tudo bem. E aí é isso que a gente até comentou um pouquinho antes, né, de entrar, que eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter escolhido empreender, né? Obviamente, a Maria Cereja é uma empresa mais madura, 17 anos, então, assim, eu assumi muitas coisas, porque nós sempre tivemos tudo muito dividido, né? Não sempre, bem no começo a gente fazia tudo de tudo, mas depois a gente foi atuando com os nossos pontos fortes, né? E a Mana cuida do setor de compras, da produção, desenvolvimento de criação de produto, nós duas fazemos juntas, e eu fico mais com marketing e vendas. E aí, quando ela saiu, e eu tava assim, achando aquilo tudo máximo, falei, fica tranquilo, vai lá que eu vou assumir. Eu domino. Não, e assumir, tudo bem, a gente tem time, né, e eu sou muito grata, eu sempre digo, contratem, tem empresa, tem que contratar, não pode ter esse medo dessa primeira contratação, disso, porque, gente, não tem como crescer sozinha, ninguém faz sucesso sozinho, empresa grande não tem como ser sozinha, né, então, assim, aí nessa parte, a gente foi se moldando, né? E aí, eu sempre quis muito que ela tivesse filho primeiro, sempre quis. E aí, depois de um tempo, né? Aí, quando eu vi toda a jornada do Noah, eu pensei, porque só o Noah chegou, eu pensei, agora é o meu momento. Vamos lá, já vou engatar tudo isso aí e a gente vai dar um jeito juntas. Aí, quando eu vi
que o Noah, de fato, precisava de muito mais cuidados, né? De muito mais atenção de toda a nossa família. Eu falei assim, não, então... Aí conversei com o Conrado, disse, ó, amor, vamos dar mais uma segurada. E aí foi. E aí, esse ano, eu comecei a pensar, eu disse, não, aí em janeiro a gente falou, eu falei assim, não, acho que agora não vai ter mais jeito, eu tenho que começar a pensar, né? Agora eu tô com 35 anos, já era uma coisa que a gente queria, e aí a gente tava nesse processo. E aí, foi em janeiro, eu decidi que a gente ia começar a tentar. E aí, tá, e já foi tudo bem rápido mesmo. Pra mim foi um susto, porque eu achei que ia demorar um pouquinho mais, eu pensei, ainda dá mais tempo de organizar mais umas coisinhas. Porque eu e a Manas tem uma coisa nessa parte de, a gente vai, é muito corajosa, mas a gente planeja bastante coisa, né? Então, a gente sempre sentou, sempre alinhou muito o que a gente queria e tudo mais. E eu acho que a gestação, para as duas, veio de uma forma assim, ó, bem... Sabe? Foi tudo bem assim. Foi Deus mostrando, não tá nada no controle. Nada. Zero coisas. Porque era muito... Eu que tô aqui com vocês. Era muito engraçado, porque assim, eu tenho 41 anos. Eu comecei a tentar engravidar em 2014. Eu já tô hoje já faz 25 anos que eu e o meu marido, a gente tá junto. A gente começou a namorar com 16 anos. Então, a gente queria ter sempre foi uma cobrança muito grande pra gente ter um bebê, porque, meu Deus, a vida inteira, né? E aí pra gente não tava na hora e tudo mais. E aí, quando a gente começou a tentar engravidar, e não conseguiu. Aí, eu pensava assim, talvez nem seja pra eu ser mãe, porque eu nem sou... Eu nunca fui o tipo de mulher que era assim, viu uma criança ali, ai, que lindo, deixa eu pegar. Nunca. Ai, que bonito. Não, lindo no teu colo. Não quero, não preciso. Não. Tá tudo bem. Não, quando eu tiver o meu, eu vivo essa experiência, sabe? E aí depois eu pensei assim, bom, eu nunca fui essa mãe, essa pessoa assim, muito jeito de mãe, assim, né? Então, talvez não seja pra ter. Mas aí o tempo foi passando e o meu relógio biológico começou a apitar também, e eu comecei a pensar assim, primeira coisa, o Lourenço me convenceu a entrar na fila da adoção. E eu era bem estranhinha, porque eu pensava assim, tô achando que não é pra ter filho, assim, sabe? E aí eu tinha dúvidas do processo de adoção e tudo mais. Aí eu comecei a marcar entrevistas com mães que tinham adotado. Não, a Mana, assim, ó, sério, eu achei demais. Super investigando. E, não, ela tinha muitas coisas na cabeça. Eu tinha medo de eu não amar igual. Eu Sim, tinha mas vários dúvidas medos, mesmo, né? sabe? Vários medos, vários. Aí eu eu sabia algumas mulheres que tinham adotado em Araranguá. Uma delas era mãe de um colega meu. Ele era filho biológico dela e ela adotou mais duas depois. Pensei, gente, ela viveu tudo que eu tô pensando. Então, eu quero saber dela, né, tudo. Sim. Aí, sentei e conversei bastante. Ela me tirou várias dúvidas, assim. Aí, depois fui conversar com uma outra mãe. Ai, achei ótimo. Outra experiência. Não ficou no achismo, né, e foi investigar. Levava elas pro shopping, lá em Araranguá, e conversava com elas. Assim. E foi assim que eu fiz. Aí, decidi que queria entrar na fila. Entramos na fila. E só que aí depois eu comecei a ter vontade de engravidar, assim, porque a primeira vez que eu tentei pelo tempo. Depois eu comecei a ter vontade de engravidar. Aí fizemos as fertilizações e tudo mais, né? E nada dava, sabe? E eu também não tinha nada, eu não tenho nada, assim, sabe? Só não dava. Eu disse, gente... E até que chegou um momento em que chegou o Noah, sabe? Então, assim, nossa, quando eu ia fazer a fertilização, eu fazia a fertilização, assim, na data certa, que não ia cair numa feira, que não ia cair num evento, era tudo calculado. Tudo planejadinho pra ser mais tranquilo pra mim, pra eu estar mais relaxada, nanana. E, gente, não dava. Sabe? E não dava. Então, era pra ser o Noah mesmo. Era pra ser o Noah. Sim. Deus preparou o Noah pra vocês, né? Oh, meu Deus. E o Noah veio depois de quantos anos de espera, desde o início da fila? 8 anos. É uma gestação muito mais longa. Nossa. E como é que foi essa espera pra vocês? Tu sabe que, assim, não dá pra dizer... Eu passei por muitas fases, eram muitas fases, assim mesmo. O começo era bem tranquilo, assim. Eu primeiro comecei bem empolgada, achando que eu ia sentir como se fosse uma gestação, mas o negócio começa a demorar, daí a gente esquece. Sim. Sabe? Aí
foi mais assim, foi esquecendo. Aí tinha muitas fases de sofrimento, assim, sabe? De, assim, chega um momento em que todas as tuas amigas estão grávidas com filhos e que só falam disso. Sim. E pra quem não tem, é muito chato. Gente, Uhum. eu hoje Ou pra penso quem sobre é isso. Quem é tentante, né? E tu não ouvia também, assim, das pessoas, ai, quando é que vem o filho? Direto. Aquela coisa Direto. Isso é bem E às delicado, vezes eu né? Que era a pessoa bem não sabe o polida. que tá acontecendo, né? E às vezes eu era bem polida. E às outra vezes coisa eu que eu não olhava pra pergunto pessoa e eu também. falava assim, eu não Entendi. posso. Eu respondia. Porque daí a pessoa ficava bem sem jeito Sim, mesmo. é. Aí, pelo menos eu pensava assim, não era maldade, eu pensava, não vai perguntar pra outra pessoa. É, já vai aprender Sabe? ali, né? Porque não é por maldade. O que acontece? Às vezes quando tu tá com uma pessoa que tu não tem muito assunto, a gente pergunta essas coisas. Sim. Como é que vai tempo? Só que a Quando é que vai gente- engravidar? Só que a gente não imagina o que a pessoa tá vivendo, né? Então, quando eu tava num dia bom, eu dava aquela Ignorava. risadinha, nananã, a gente tá tentando, ou qualquer coisa assim. Mas quando eu tava meio Atravessada já. atravessada, eu respondi algumas vezes, porque eu não posso. É. Sabe? Porque eu não Daí a posso. pessoa já se fechava. Aí, não, mas aí não fechava, porque daí as pessoas querem consolar. Daí vem assim, Ai, pior. ai, mas é tudo no Ai. tempo de Deus. É a hora que tu relaxar. Ai, que Sabe, eu tô relaxada faz tempo. Não faço. sabe? Não é A isso. gente, eu escutei muito todas essas coisas, assim. Então, tiveram muitos momentos, assim, de sofrimento, assim, que eu pedia pra Deus, assim, meu Deus, assim. Então, assim, tira isso do meu coração, sabe? Eu falava assim, ai, meu Deus, tira isso, não quero mais. E uma coisa, a Alice fala de ela esperar pra engravidar, porque era assim, o que eu mais tinha medo era, muitas amigas eu vibrei muito a gravidez. Só que tinham fases que ver pessoas grávidas era muito difícil. E eu, muito do lado, via isso de perto. E eu também né? pedia pra Deus, quando a Alice engravidar, eu não quero sentir isso. Eu não quero, porque eu quero vibrar pelo filho Sim. da Alice. Mas, e também por isso tu queria que ela tivesse primeiro, Eu era queria- um dos motivos. É que assim, Irmã eu mais já- velha. Eu queria seguir a ordem e eu via de perto muitas etapas de sofrimento, né? De eles tentando, de a gente orando, e eu também queria que ela vivesse isso antes, né? E assim, quando eu vivesse, eu sempre pedia, porque eu, ao contrário da Mana, sempre amei criança. Sempre quis ser Não é que eu mãe. não amei criança. Deixa eu deixar bem claro. Não, mas é que eu sempre Deixa eu arrumar isso já era uma coisa que era assim. Ela é bem mais maternal. Já era, sim. tipo assim, eu sabia que eu queria ser mãe, entende? Já era uma. A Mana teve essas, será, né? E tal. Que eu sei que foi uma longa espera e tudo mais, mas assim, e aí passam dúvidas na cabeça, mas eu vejo uma criança e eu quero ir pra criança, entende? Então ela era uma tia mais afastada, assim, sempre fui. Então, mas eu queria esperar, porque eu queria que ela vivesse a maternidade antes e que quando eu tivesse, ela conseguisse viver também, porque o que eu vivo com Noah, tipo assim, eu amo muito, é uma coisa que, assim, eu falo pra ela assim, eu digo, meu Deus, como que vai ser quando o Gael nascer? Porque hoje o que eu sinto pelo Noah é um negócio assim. Quase que mãe mesmo. Ela vai viver um pouquinho depois e é diferente, porque ela já tem o Noah, né? Mas assim, o Noah foi o nosso primeiro. Então, assim, quando ele chegou, gente, aquele dia, assim, ela fez surpresa pra gente. Meu Que Deus! loucura! Eu disse assim, ela quase me Já chegou infartou. com ele nos Aguenta braços, assim, pra coração. família. Eu Como é fui que- buscar ele e convidei todo mundo para um café, mas não falei, porque a gente, quando o fórum ligou, eu fui lá na quinta-feira, aí ela falou, chegou, e aí vocês têm que pegar amanhã. Eu falei, tá ótimo, se quiser eu pego hoje. Mas aí eu voltei e a gente tinha um treinamento aqui na SIC que eu tinha que trazer o time todo naquela quinta-feira. Aí tava para dar um temporal, uma coisa assim. E daí a mãe e o pai passaram o dia inteiro dizendo, porque não diga aí, precisam pegar a estrada, porque nessa chuva. E eu falei assim, ai gente, pelo amor de Deus, a gente já foi para tanto lugar, a gente vai. Quando eu passei no fórum e eles falaram que vai entregar um novo, eu falei assim, vocês estão certos, a gente não vai. É muito perigoso. Acho que a gente vai cancelar. O time adorou, todo mundo queria ficar por casa. E eu e o Lourenço começamos na corrida. Aí a gente contou. Porque vocês também não. E vocês tinham coisas Zero em casa? coisa. né? Não, porque eu nunca quis fazer aquela coisa. ficar Criar expectativa, E eu não né? sabia se era menino ou se era quartinho, tu passar na tua Nossa, casa e olhar. tristeza, Não, né? gente, Eu não Ia sabia gerar se era- tristeza daí, né? Não. É.
Não sabia se era menino, se era menina, não sabia nada, né? Eu soube que era um menino quando eu cheguei lá no fórum. Ai, meu Deus. E era tudo assim. E aí, a gente pegou, fez um vídeo. A primeira coisa que a gente fez um vídeo num grupo de amigos que a gente tem. E falou assim, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Porque o nosso filho chegou. E a gente não vai contar pra ninguém. E a gente quer fazer uma força-tarefa pra poder fazer uma surpresa pra nossa família. Aí começou, meu Deus do céu, comecei a receber, eles foram todos lá pra casa, comecei a receber muita coisa, chegou berço, tudo, nossos amigos foram se movimentando assim. Amigas desmarcando a agenda pra lavar roupa, passar roupinha, que elas tinham, sabe? Que coisa mais linda. A quantidade de roupa que o Noah ganhou em 24 horas foi absurda, assim, e com nada de gente sabendo. Então, assim, e aí foi. A gente quase não dormiu montando tudo, porque tinha que esvaziar um quarto lá da minha casa. Aí o Lourenço levou tudo pro container. Foi uma zoeira. Enfim, conseguimos montar as coisas, conseguimos fazer até canecas personalizadas, porque todo mundo se movimentou. Daí era Dinda do Noah, Dindo do Noah. E tu não sabia também? Ninguém. Não tava nesse grupo aí. Não, porque era um grupo de amigos que todos já tinham filhos ali. Então, eles movimentaram aquele grupo. E eu não sabia de nada. Eu tinha dado a mentoria com ela no dia anterior. Ela saiu no meio da mentoria, mas também não dei bola, entendeu? Saí pra indo fora. Nossa, mas como tu conseguiu guardar esse Nossa, foi difícil, porque eu não escondo quase nada É tudo assim, ela sabe de tudo. Mas eu não sou muito investigativa, entende? Eu amo surpresa. Então, assim, só que eu tava num processo que eu tava perdendo a minha voz, tu lembra? E aí, na sexta-feira, que foi quando ela chamou pro café, eu tinha perdido completamente minha voz. Perdi mesmo, porque a gente tinha vindo de vários lançamentos e muitas gravações, e eu tinha feito vlogs e perdi voz. Beleza, aí fiquei em casa, tava ruim. E olha, que pra eu ficar em casa, eu tava ruim mesmo. E aí, ela me manda uma mensagem, mana, vem tomar café aqui em casa. Eu falei, não quero. Não quero. Eu disse, mana, eu realmente não tô boa. Mas fiquei com aquilo na minha cabeça. E tão engraçado, que a gente tem uma conexão muito forte. E aí, eu disse... Fiquei com aquilo na minha cabeça, chegou no final da tarde, eu falei assim, Conrado, a Mana convidou pra ir tomar um café, aí eu perguntei pra ela assim, quem vai tá aí? Ela, só nós. Eu tava de pijama continuei, botei um casaco e fui de pijama. Quando eu botei o casaco lá na minha casa, eu falei assim, a Mana tá grávida? Eu falei, não tá grávida. Como é que você tá grávida? Eu falei, não tá grávida. Mas me deu alguma coisa assim. E fui. Eu disse, tô bem louca. Aí fui pra lá. Quando cheguei, pai e a mãe já estavam, né? Mas quando eu entrei, a mãe só falou assim, Alice, olha quem chegou. Sai a Mana do corredor com o Noah no braço. Meu Deus, eu achei que eu ia ter um treco. Ai, foi tão bonitinho ela. Foi muito bonitinha. Gente, não, assim, foi o eu dia só mais imagino, meu Deus, certeza. meu Deus. Ela soluçava e o Conrado não conseguia entender o que estava acontecendo, o marido dela. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele olhava pra mesa cheia de caneca, olhava pra mãe. Olhava o bebê, olhava pra tudo. Alice, daí a Alice falava assim, é o Noah! É o Noah! E foi muito emocionante. E tem gravado todas as reações. O meu pai, minha mãe, que legal. A Alice, o Conrado, o Gabi, né? O Gabi e a esposa. Tinha a minha sogra e o meu sogro. E estavam os 8 lá. E aí, a reação de cada um, assim. O Gabriel... olha pro bebê, vira de costas e chora, assim, sabe? É muito bonitinho, assim. Todo mundo foi muito emocionante. E aí, foi um dos momentos, assim, que a gente, sei lá, a gente se uniu muito naquele período, assim. Foi muito bom. Não, porque daí, assim, nasceu uma mãe em 24 horas, um pai em 24 horas. E aí, a gente agora vamos dar uma assistência, né, pra essa família, porque... Sim, assim, porque tu não teve... Claro, tu não teve os 9 meses pra se preparar, mas tu teve em 8 anos... Eu não fiz nada. Mas não foi de preparação, né? Foi de espera, né? Não foi de... Mas que é diferente, né? Agora que tu... com essa gestação tu tá preparando pra ter um filho, né? E tu não. E eu acho bem doido, nada, tá? bem Porque doido, eu né? vou dizer que eu assim... eu digo pra Mana, eu acho que eu sou meio diferente. Porque
eu não tô me preparando muito não, entende? O meu corpo está se preparando, eu faço o que é preciso, tô lá, faço a físio, vou lá, vou nas consultas, mas dizer que eu estou assim, ai, super lendo, super não sei o quê. Não, Gente, mas tá bom minha também. vida, assim, muito... Tô seguindo. Eu fui muito assim normal, também. assim, Eu fui sabe? assim também. Uma coisa que eu só me preparei, assim, no finalzinho que a gente teve as aulas com a Doula, assim. Mas eu também não preferi tanto, assim, ficar lendo e tal. Porque acho que... Eu era louca que lia tudo, que sabia não. tudo, que... Eu não sei nada. Porque ocitocina, porque não sei o que, tudo. Não, eu também não. Eu não sou essa pessoa e acho que eu vou descobrir. Então, assim, na verdade, eu acho que, obviamente, né, tu se prepara, tem 9 meses ali, as mudanças vão acontecendo. Se prepara emocionalmente pra chegar tu sabe filho, que teu né? filho, assim, eu sei que em outubro o Gael vai chegar, entendeu? Então, tudo bem. Mas, assim, a minha rotina, eu falo pra Mana, na empresa, eu vou completar 8 meses. Ela é a milhão, assim, ela faz Eu viajei até semana passada, entende? Estava em São Paulo palestrando, não sei o que, não sei o que. Então, a minha rotina não mudou. Eu vou sentindo as transformações e tudo mais, né? Tem horas que imagino, óbvio, ai, como será que vai ser o rostinho dele? Vou lá fazer o morfológico dele, é bem espoleta, não consigo ver quase nada. Aí, será que vai ser parecido com o Conrado? Será que vai ser parecido A gente fica ansiosa, né? Mas a ansiedade, eu confesso que acho que por a minha rotina tá muito normal, assim, eu não consigo ter, assim, não fiquei ainda. Não sei se isso Como vai é que tá vir. sendo, assim, tá enjoando? Não tá? Não enjoei. Então é por isso, eu também não, entendeu? sabe? Daí a gente fica mais tranquila, né? Menino, né? Diz que menino. Menino. A minha cara de que não tive essa sorte. Eu da Aurora, eu passei muito mal no primeiro trimestre. Daí não tem como, tipo, tu ignorar que tu tá grávida, porque tu fica sentindo, né? Não dá. E aí agora também, eu tava passando muito mal já, gente, é menina, certeza. Eu tô igual, eu tô passando muito mal. E aí quem eu conheço que teve menino não enjoou. Eu não achei nenhuma, eu comecei a tentar fazer o levantamento. A Fê era menina, né? Enjoou. Mas é que assim, a nossa mãe teve nós duas, não sentiu absolutamente nada. A primeira então, que eu vejo, já no meu quebrou levantamento eu não identifiquei ninguém. E eu disse assim, Ela é meio parecida comigo. Ela é meio parecida comigo. Ela faz o levantamento das coisas. Eu tenho vários índices estatística. de estudos meus, no caso. Mana. Eu já sou mais na louca, mas assim, pensei, puxei a mãe, tá tudo certo, vou ficar 1000 pelo Brasil e é isso aí, sabe? Mas pra ti, sentiu diferença de estar empreendendo e gestando, assim, talvez no CLT? Eu acho que... Né, como tu tá tranquila, agora tem que não mudar. Agora não, e sabe o que eu penso, de verdade? A gente é bem otimista, eu e a Mana, né? E eu acho que o Noja foi uma grande escola, saiu tudo, não era o planejado, não, um monte de coisas saiu do nosso controle. Então, assim, eu sei que vão ter coisas que eu não vou poder controlar, e tá tudo bem, e vai dar certo, entende? Eu sempre falo assim, todo mundo conseguiu. Eu também vou conseguir, gente. Né? Assim, eu vou dar um jeito, as coisas vão acontecer. Então, eu não fico pensando tanto no futuro, porque é uma coisa na empresa. Empresa, a gente vai lá, a gente programa, a gente, né, lançamento de coleção, a gente tem todo um planejamento. Consegue Agora, dominar um pouquinho, quando vem pra parte de um filho, eu acho que eu não vou conseguir planejar tudo exatamente. Vai sair do meu controle. Então, se eu ficar antecipando muita coisa, aí às vezes nem é aquilo que vai acontecer, então eu não Daí fico vai se frustrar, nesse, né? sabe? Agora, uma coisa que eu acho que talvez quem seja CLT, eu acho que gere uma ansiedade na mãe, de tipo assim, será que quando eu vou voltar eu vou continuar no meu cargo? Será que eu vou querer voltar? E sofre na volta. A gente teve algumas mães, né? A Ruiva, né? Assim, Nossa, ela sofreu na volta. E eu vi ela sofrendo na volta. Assim, e ela gosta de trabalhar ali, mas ela queria poder ficar com a filha dela. Né? O primeiro dia de escola, que eu vejo muitas mães sofrendo, né? Que são coisas que a gente, empreendendo, consegue protelar um pouco mais, né? Eu imagino também que eu vou conseguir levar o Gael. Então, assim, eu não vou precisar correr para uma creche. Então, tem algumas coisas que o empreender, por exemplo, quando eu saio para um exame, não saio com dor na consciência, entende? Não tem que pedir autorização e tudo. E que eu vejo que, assim, a gente sempre foi muito parceira das mulheres na empresa, nessa questão, mas eu vejo que elas ficam um pouco, eu vou ter que sair de novo. Né? Eu vou ter que, deu um problema na escolinha, eu tenho que sair. E tá tudo bem, entende, pra gente. A gente tem um time extremamente comprometido,
Mas eu vejo que a gente não passa por isso, né? Vocês não vão ter o controle. Porque na maternidade, quem controla muito a vida, a gente percebe que não dá mesmo, né? Porque tu não controla, tudo é diferente a cada dia. Só que pelo menos a vida de vocês no trabalho, no profissional, vocês conseguem controlar melhor, né? Exato. É vocês que controlam, a não é gente outra consegue pessoa. trabalhar de qualquer lugar que a gente esteja, né, mana, hoje, assim. Hoje é muito simples, né? A internet ajuda demais. Gente, a gente resolve tudo pelo WhatsApp, com coisas no Drive, né? Todo mundo, cada um faz as suas coisas, a gente controla tudo por ali, as entregas, as demandas. Então, é tranquilo, assim, sabe? A Maria Cereja não para por a gente não estar, Sim. né? Eu acho que uma parte que é mais, que depende muito mais, obviamente a gente foi se posicionando na internet e muito a nossa imagem, né? E aí, o que eu imagino agora? A Humanas, né, a nossa escola educacional, acaba que é muito a nossa imagem. Eu não tenho. Na Maria Cereja, a gente tem influenciadoras, a gente tem outras pessoas que geram muito conteúdo pra gente. No Humanas, elas querem saber da Alice e da Lili. Sim, agora eu vou ter que me puxar, entendeu? Vai ter que ser. E lá no Humanas, na escola, né, vocês atendem também muitas empreendedoras que estão lá, né? E muitas são mães, né? E qual é o recado que vocês têm para essas mães empreendedoras que estão ali dando a cara, estudando com vocês, né? Qual é o recado assim que vocês têm para dar assim, uma dica, alguma coisa sobre empreender mãe? Eu acho que é uma coisa assim que a gente até conversou um pouco sobre dar conta de tudo. Eu acho uma utopia. Ninguém vai dar conta de tudo. Então tem que parar de querer fazer tudo, sabe? Porque eu vejo hoje assim, eu tive que tirar bastante coisa. Eu tive que fazer muitas escolhas. Então, tem que fazer algumas escolhas, não vai dar conta de tudo. Tem que ver quais são as prioridades, o que vai trazer mais resultado fazendo, sabe? Essas coisas, assim. Então, eu acho que tem que parar com a história do dar conta de tudo e tem que aprender a dizer uns nãos bem sem culpa, sabe? Porque eu vejo que quem tá começando a empreender não consegue dizer não para as pessoas de casa, não consegue dizer não para a gente tem que fazer escolhas, não adianta, sabe? Então eu não tenho tanta dificuldade de fazer isso, mas eu sempre fui muito assim. Eu abria mão de coisas assim, no começo da Maria Cereja, eu abria mão de muitas coisas, assim, porque eu queria me focar na Maria Cereja. Então, essa não é uma grande dificuldade que eu tenho, mas eu vejo que muitas pessoas, assim, quer fazer de tudo, não quer, se tu convidar para um café, quer ir, se o marido convidar para ver, não é que vai abrir mão de toda a vida social, mas a gente tem que ter uma organizaçãozinha, porque senão o negócio não vai. É porque o dia continua tendo 24 horas para todo mundo, né? E o nosso começo, por exemplo, enquanto a Maria Cereja não nos sustentava ainda, não tinha. É muito difícil tu dizer assim, porque ninguém estava encarando lá em casa, por exemplo, como de fato um trabalho, como uma empresa, né? E aí o começo, para todo mundo, muitas empreendedoras no nosso segmento da moda, elas começam trabalhando de casa e é difícil a família entender que aquilo vai virar de fato um negócio, que já é um negócio. E aí porque é fácil hoje enxergar a Maria Cereja como um negócio, mas há 17 anos atrás não era. Então a nossa mãe interrompia por coisas simples. Tu pode ir no mercado, tu pode. E a gente dizia: não, eu estou trabalhando. Esse era o nosso posicionamento. Depois de tal hora, eu posso, pode ser. Porque ela também não podia sair da loja que ela trabalhava e ir no mercado às 3 da tarde. Então, a gente também não podia. Então, foram alguns nãos que a gente teve que ser firme para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. E outra coisa que eu vejo no início de negócio, e aí com a maternidade, é que ele é o teu porquê também, né? Eu vejo que, assim, muitas das coisas que eu faço hoje e que eu e a Mana a gente fez na trajetória empreendendo foi pela nossa família. Inclusive hoje, para a Mana ter possibilidades de dar o que o Noah precisa, né? De eu dar a estrutura que o Gael vai precisar. Então, são coisas que são os nossos porquês, né? Então, que ela use isso como um combustível, não como uma desculpa. Porque às vezes fica um pouco isso, assim, não, mas o meu filho não sei o quê, né? Então, eu acho que ele pode ser um gás, é um combustível para ela empreender, para ela fazer o que ela tem que fazer, né? Eu também penso isso, assim, porque, assim, eu também penso que todas as coisas que o Noah precisa, eu também só consigo dar
se eu fosse farmacêutica de farmácia, como eu era, não conseguiria. Não conseguiria pagar tudo que eu tenho que pagar, não conseguiria todas as terapias e todas as coisas que o Noah precisa fazer de tempo e de dinheiro, sabe? Então, eu penso isso, assim, que não adianta. A gente se empenha todo esse tempo. Tiveram momentos bem críticos que eu fiquei muito off, assim, sabe? Assim, eu tava tentando levar algumas coisas de trabalho por um tempo, assim, aí depois as coisas ficaram muito complicadas com a saúde do Noah e eu tive que sair bem, assim. Foi um não que tu teve que dar, né? No momento. Foi. A prioridade era o Noah. Aí eu tive que... E foi bem difícil pra mim, assim, sabe? Aquele momento, assim, de dizer assim, tá bom, não vou mais fazer nada. Ninguém vai me chamar. Ninguém vai falar comigo. Vai ter que chamar todo mundo, vai ter que chamar a Alice. Vai, sabe? Foi difícil essa parte, assim, lidar com isso. Porque eu sempre gostei muito do meu trabalho. Trabalhar, pra mim, é que eu vejo muita gente sofrendo muito para trabalhar. Trabalhar é um peso, é só um meio de ganhar dinheiro. E eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ter o compromisso que eu tenho, sabe? Então, pra mim, foi emocionalmente bagunçado isso, assim, sabe? Eu me sentia muito largando, assim, mas tive que fazer. E agora eu comecei a voltar, mas não consegui assumir tudo, porque ainda a minha prioridade ainda é o Noah, né? E lógico que eu dou graças a Deus, assim, porque a Alice, eu sempre falo assim, eu fiquei com uma rede de apoio muito boa. Meu marido é 100% parceiro, que é o ele trabalha com a gente. É 100% parceiro, assim. Tudo que o Noah precisa, ele faz. Ele não tem, assim, trocar som. Porque tudo é diferente. A maneira como o Noah se alimenta é diferente. Tudo no Noah é diferente. Então, assim, ele faz tudo. Todas as coisas. Assim, a nossa mãe, eu acho que, assim, ela não tem medo de nada também, sabe? Ela faz tudo que precisa. Minha sogra ajuda em tudo que ela pode. Só que dentro disso, a Alice também teve que dizer um não bem grande, que era assim, eu tenho certeza que ela queria ficar muito grudada no Noah. E ela é a pessoa... Eu também, gente, imaginei uma coisa diferente pra minha parte de ser madrinha. Porque o que eu e a Mana, a gente sempre fez tudo junto. Eu imaginava assim, gente, dá licença que eu vou ir trabalhar lá na casa dela, mas eu vou ver ali, entendeu? E eu queria muito ficar com o Noah. Agarrada no Noah. Então, pra mim, foi muito difícil, né? E eu, no começo, não, porque eu queria dizer assim, vive isso aí. E eu quis assumir tudo, eu não queria que ninguém chamasse ela mesmo, e vamos lá, ninguém chama a Mana, vamos lá. Só que depois eu comecei a sofrer, obviamente, porque eu queria... Sabe, assim... a gente começou a ficar com saudade até uma da outra, assim, porque a gente não se via. E aí ela teve que ficar tão à frente de tudo que ela não conseguia ir mesmo, sabe? Era a pessoa que mais queria e menos podia ficar com ele. Então, essa foi um sofrimento que a gente teve, assim... E foi difícil, mas assim, eu também sou muito grata porque ela tomou a frente ali, as empresas foram, não sentiram, porque ela... imagina, Noah tava... o Noah deixou a Maria Cereja e a escola bem capenga, porque o pai dele e a mãe dele... saíram dali. A avó deu uma saidinha também. Então, assim, a Alice teve que pegar a frente de tudo, e o time, assim, foi muito maravilhoso, sabe? Porque elas viveram a história, as dificuldades do Noah, tipo assim, a gente vai dar tudo da gente, sabe? Tipo, elas não vão se incomodar, a gente vai fazer a nossa parte. E elas fizeram, assim, sabe? Elas fizeram. Toda vez, quando a gente faz reunião, essas coisas, assim, eu fico bem emocionada, porque elas tomaram, assim... Foi um momento muito difícil que eu pensava, meu Deus, assim, sabe? Eu pensava assim, e elas faziam de tudo para que tudo desse certo, sabe? Para ninguém se incomodar. Então foi muito bom. Assim, essa parte, assim, de ver o engajamento do nosso time nesse momento da nossa vida, que era um momento muito diferente, assim, Deus né? preparou tudo, né? Até um time para isso, né? Para esse momento. Sim, foi. E que incrível que, assim, né? Deus preparou... vocês, principalmente, a gente aqui conversando, claro, eu não acompanhei todo o processo de perto, mas só de ouvir tu falando, né, comentou, né, não tinha essa coisa do quero ser mãe no início, só que todo esse teu processo
foi fazendo tudo que, né, querer ser. Parece que Então, nasci assim, então, Não, gente, assim, talvez assim, né, Deus uma preparou missão. esse momento para te preparar como mãe, Deus preparou uma família, né, para cuidar do Noah, então, assim, ele precisava também, né, de uma família que acolhesse, de uma família que fosse cuidar dele, né, porque e se ele fosse adotado por uma família que não tivesse esse cuidado? Isso passa várias vezes pela minha cabeça. E agora ele vai ter um Deus. priminho, É. né? Gente, olha que legal. Isso foi muito legal. Não, quando eu fui contar, né, eu já disse, eu nem falei, não tinha nome, né? Então não podia falar nome. Mas eu não contei se era menino ou menina. Eu falei, vem aí o melhor amigo do Noah. E, Tu não de sabia fato- ainda? Quando tu contou, tu não sabia ainda ou tu já sabia que era menino? Não. Quando eu descobriu contei, Pra família não quando eu contei sabia o nada. sexo, assim. Ah, Não. Eu não sabia ainda. Eu descobri tardezinho, assim, mas ainda não sabia qual era o Aham. sexo. Mas quando tu descobriu o sexo, daí tu falou que era o Falei, melhor amigo do falei. Noah. Ai, que legal. Mas quando eles contou, eu já sabia que ela tava grávida. Eu tinha certeza que ela tava grávida. E eu tinha falado um dia antes pra minha mãe. Só ela que não sabia. Não, eu tem essas pensava, coisas, só ela né? que não sabia. E às vezes Eu comecei a me preocupar e eu falava pra minha mãe, eu tenho que começar a me organizar, eu acho que eu tenho que começar a voltar um pouco. Assim, um pouco pelo menos. Eu acho que a Alice tá ficando cansada e tudo. E daí a mãe falou assim, a Alice vai fazer um café lá, né? Não sei o que. Eu De falei, novo, vai. o café. Mas é que senha. assim, ó, gente, a gente sempre faz café. A gente sempre, Ao redor da Ao mesa. redor da mesa, Uhum. entende? Então, assim, sempre vai rolar uma comida. E aí ela falou, eu falei assim, mãe, a Alice vai contar que tá grávida. Daí ela, não. Porque em fevereiro eu já tinha dito pra mãe assim, vou dar mais uma esperada. Não, já disse pro Conrado, vamos esperar um pouco mais, não é o momento. Em janeiro eu liberei, em fevereiro eu já tava dizendo que não. E daí eu já tava grávida, né? Mas eu não sabia. E de fato eu tava me sentindo cansada assim, mas é porque eu disse ainda pro Conrado, acho que minhas vitaminas estão meio baixas, vou ter que começar a tomar umas coisas aí. E aí eu já tava grávida, né? Pois é. E eu comecei a achar elas meio cansada. E aí eu falava assim. E aí eu pensei, ela tá grávida. E aí eu pensava assim, eu tenho que começar a me agilizar, porque vou precisar ajudar, assim, né? E daí a mãe, não, a Alice não tá grávida. Daí eu falei, tá grávida. Daí ela disse, não tá. Aí a gente foi. Quando a gente sentou pra comer, a Alice, eu cheguei e vi umas flores assim, ali. Eu disse, tá grávida. Tudo era motivo, né? Eu falei, está grávida, tenho 100% de certeza. Tava assim na minha cabeça. Assim, As estatísticas, porque tem uma flor. Já eu sou a pessoa que não repara em nada. Por isso que eu digo, ó, surpresa pode. Todo mundo consegue fazer comigo. E aí foi muito. Eu fiquei com dó, porque não foi o que eles esperavam, porque eu e a mãe ficamos se olhando assim, tipo. Tipo, já sabíamos. Conrado, meu marido, ele falou assim. Não vão chorar? Tu já tinha contado. Não, porque a nossa família é muito chorona, sabe? Imagina, ele sabe da minha relação com a mãe, com a mana, o pai, tudo, né? E aí, ele me assim, tu já tinha contado. Aí eu falei, não. Eu comecei a ler e eu já tinha plena certeza. E eu ria, assim. Eu lia e ria. E daí eu olhei pra mãe e a mãe tava brava comigo. A mãe tava Estragou a surpresa da Mas, mãe. ó, Aline, da próxima vez que tu desconfiar de alguma coisa, tu Guarda. me conta. Guarda Porque pra aí si. tu estragou a minha surpresa também. E aí, e o meu pai chorando. Assim, meu o pai não sabia de chorava. nada, foi bem E o emocionado. Lourenço tava bem, assim, o meu marido não é muito de chorar, assim, mas ele tava muito feliz. Surpreso. Assim, sabe, surpreso, assim. E Daí o vocês Lourenço duas? olhou pra mim, tu sabia? Daí eu falei, não! Quer dizer, eu partes. sabia porque eu achava que ela tava Minha grávida, intuição mas não porque ela já tinha me contado. Ai, Então que acabou que gostoso, o momento né? ficou meio estranho, assim. Não foi o que eles imaginaram. Tu já cancela, vamos fazer outro. De novo. Eu também, quando contei pros meus pais, pra minha irmã, eles também foram nessa vibe, assim, Ai. tipo, já imaginava, já sabia. E daí eles já imaginavam. Daí foi também, a gente filmou, daí a reação também não foi aquelas, E assim. quando a gente tem o registro dessas reações é sem graça. Eu também, quando fui contar do segundo, porque daí eu tava vomitando muito, né? E o meu marido já tava assim, e eu tentando fingir pra ele, e eu achando que ele não tava vendo. E eu indo pro banheiro direto. E aí minha filha, uma semana antes de eu descobrir que eu tava grávida, ela falou, mamãe, tem um bebê na sua barriga. Ela tá quase 4 anos. Faz 4 semanas que vem. E aí, mãe, tem um bebê na sua barriga. Daí quem te diz, filha? Jesus. Ai, que E bonitinho. foi isso, aí eu comecei a ficar meio noiada, né?
sei, nada a ver, né? Jesus estragou a surpresa. Aí depois, enfim, aí o vídeo é o meu marido. Eu já sabia, e a Aurora, eu também falei, mamãe, que sim. O vídeo é assim, com os dois falando. Mas tudo bem. Tudo certo. Foi uma boa notícia. Foi. Ai, manas, a gente Vamos tá chegando no finzinho, mas assim, tem muita coisa que a gente queria perguntar. A gente vai ter que fazer um parte 2. Tá bom, Parte 2 com as manas. Ai, Vai ter que ser. As manas e os primos. Com as manas e os primos. Já traz os primos junto. Ai, gente, mas foi muito legal que a participação de delícia. vocês. Muito obrigada por tirar um tempinho pra vir aqui, né? A gente sabe que a agenda das empreendedoras é bem corrida. Empreendedoras A barra mãe. mães. Então, obrigada mesmo por ter aceitado vir aqui falar um pouquinho dessa vida de vocês, a maternidade do Maria Cereja, da Manosky Escola para Brilhar, né? Então, que a gente agradece, né, de coração, assim, a presença de vocês. Foi muito legal. A gente aqui empreendendo no podcast, agora empreendendo com vocês também, né? Exato, mas isso é muito bom, viu? Nasce mamãe, nasce empreendedora. Na verdade. A gente que tem que agradecer, né, Muito esse bom. espaço. Eu falei, eu disse, ainda tô muito jovem nessa parte de maternidade, gestando. Eu vou aprender com vocês, daqui a pouco eu vou estar aqui assistindo. Mas Não, muito a bom. gente que agradece. É muito bom a gente poder, assim, também compartilhar e falar mais, assim, porque às vezes a gente fica só vivendo aquilo e não vai, e não compartilha, não fala, né? Então é muito bom ter Ai, que bom. esse papo. E às vezes a gente, né, não percebe o quanto a nossa história pode impactar outras pessoas, né? Ouvindo vocês, ouvindo todo esse processo de como vocês construíram tudo, né? Porque às vezes tem mães aqui acompanhando que estão começando, que estão lá começando um negócio e pensando, será que vai dar? Estão lá na sala de casa e, será que eu sigo? Gente, segue, olha só. Olha o exemplo que a gente tem aqui, exemplo. né? Muito De legal. persistência também, né? Porque vocês já tinham um foco e foram. E é isso, dá certo. E aí começa a ver que não, as coisas que tu tá passando não é só tu, né? E aí a gente divide mais. Então bom. isso é muito importante. Parabéns Legal. pelo espaço. Ai, gente. obrigada. Obrigada. Ai, obrigada, gente. Vamos encerrando então, né? E sigam lá acompanhando a gente ali, né? A gente vai trocando, tricotando, né? A gente Sim, vai a gente tricotando. os nossos papos de mãe aqui. Obrigada mesmo, de coração. E obrigada, né? Vocês que acompanharam a gente até aqui. Gostosa, né? Essa conversa. Ai, muito bom. Conta pra gente também, você aí que já empreende ou que tava pensando em empreender e agora ficou com eu acho que eu vou, hein? Acho que eu quero. Acho que eu quero. Vai sem medo, né? Quando as meninas vão Deixa sem eu medo. pedir aqui para elas falarem também o arroba de vocês, né? Das lojas, da loja, Os dois, né? da Da escola. Então, para quem quer seguir agora, gente, para quem quer começar a empreender, vai pro Manas que Brilham, é @Manas que Brilham. E para quem quer ser uma mãe, Quem quer brilhar, mais estilosa, mais moderna, mais elegante, não esquecer de se cuidar, eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu e a Mana, a gente, ao longo de toda essa jornada... dá pra fazer um podcast pra falar só disso. Só disso, né? Não, porque Autoestima. uma coisa que me ajudou muito, assim, nos momentos mais difíceis foi cuidar da minha imagem mesmo. Me olhar no espelho e não me ver tão acabada quanto eu tava, sabe? Sim. Talvez por dentro. Então, assim, isso me ajudou muito em muitos dias. Então, é muito papo, mas assim... E a gente levanta muito essa bandeira na Maria Cereja, porque de as mulheres se cuidarem, e eu penso que nos dias mais difíceis é que a gente tem que se cuidar mais. Porque pode parecer uma futilidade, mas quando a gente se olha, muda totalmente aqui dentro. É verdade. E como um detalhe às vezes faz a diferença, né? Tem uma médica que eu sigo, comecei a seguir, porque eu sou aquela que pesquisa tudo e que lê tudo, né? Lembra? Aí, na gravidez da Aurora, eu comecei a seguir a doutora Bárbara Januzzi. Gente, ela é maravilhosa. E ela tem 3 filhas, 3 meninas. E ela falava isso, assim, no puerpério, ela descobriu um detalhe que ela fazendo, ela se sentia mais bonita. Ela não tinha tempo pra, né? Quando ela tava com 2 filhas. Eu comecei a acompanhar ela nessa época. E ela não tinha tempo pra se maquiar, pra se arrumar, mas ela sempre, quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era botar um brinco. Um brinco um pouquinho, né, mais que ela se sentisse bem. Ela assim, gente, nada de pontinho de luz, um brinco, assim, que eu tô me sentindo bem. E aí, no se olhar no espelho, ela lembrava que tinha alguém ali, que sabe? E ela, aquilo despertava ela pra se cuidar. Então, é um detalhe. Tenta aí também, né? Acorda, bota um brinco e dá uma
Corte da vida. Então, para quem quer brilhar, é @mariacereja_acessórios. Ai, que legal. Então já vamos lá seguir, sigam Maria Cereja, a escola das manas. Manas que brilham. Muito legal, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Não esqueçam do nosso encontrinho da FISC, dia 14. A gente fica ligadinho lá nas nossas redes sociais, né, Dé? Que a gente vai estar botando, sempre lembrando vocês, porque a gente sabe que a memória da mãe é curta, a gente sabe. A gente vai mandar então, a gente vai a localização ali tudo certinho também. A gente vai ajudar vocês. Aqui da região vem. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.